Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Olá, muita paz de Deus para a tua vida. Meu nome é Edilmar, sou pastora da Comunidade Evangélica da Vitória, em Guarulhos, São Paulo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso estudo bíblico hoje, Atos, capítulo 24. E que Deus possa falar aos nossos corações. Você pode perguntar, para que estudo bíblico? Você pode dizer, isso é muito chato, muito demorado, mas eu quero te falar, o Senhor Jesus nos ensinou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nos tempos atuais, nós precisamos alimentar a nossa alma com a palavra de Deus, com a oração. Por isso a proposta é essa, que você leia todo esse capítulo 24 de Atos dos Apóstolos, medite nessa palavra, deixe essa palavra alimentar a tua alma, ser um refrigério para o teu coração. E depois de ter orado e meditado nessa palavra, volta aqui nesse vídeo, confere com a gente nossos pensamentos, comentários e impressões. Nos capítulos anteriores, Paulo, em Jerusalém, divinamente avisado por profecia, através da boca do profeta Ágabo, que em Jerusalém ele seria preso, ele vai ao templo e se cumpre então a profecia. Ali no templo, ele testemunha do Senhor Jesus e há uma grande confusão. Então, Paulo tem que também testemunhar no Sinédrio e depois do Sinédrio, mais uma vez, testemunhar perante Lísias. E Lísias, ao saber que é cidadão romano e também tentando evitar a morte de Paulo, porque ele foi avisado que havia uma trama para tirar a vida de Paulo, então Cláudio Lísias manda Paulo para Cesareia, para uma audiência com o tribuno Félix. Então o cenário é, Paulo está em Cesareia, num tribunal, que ele vai comparecer perante o líder romano Félix e também estarão ali depondo contra Paulo os líderes religiosos judeus, sacerdotes e anciãos. E esses judeus levaram muito a sério esta audiência e trouxeram junto com eles Tértulo, que era uma espécie de advogado, um orador que iria falar em nome destes líderes religiosos contra Paulo. Então você sabe que uma pessoa que fala bonito, uma pessoa que tem presença, ela tem um poder de influência. Então isso, os judeus estavam apostando que esse Tértulo iria fazer este papel. Mas eles sabiam também que Paulo tinha uma ótima oratória, falava muito bem, era uma pessoa muito culta. Então os religiosos estavam, de certa forma, querendo equiparar este alto nível de oratória de Paulo, levando este senhor, este orador que de certo falava com muita eloquência, de nome Tértulo. Neste cenário, então, em Cesareia, o tribunal, e falando pelos judeus, havia este orador Tértulo. Esse Tértulo, como sendo possivelmente um advogado de acusação ali, ou atuando como um, ele começa o seu discurso elogiando o romano Félix, jogando muitas palavras de confete, como se fosse uma bajulação. Mas, na verdade, a história conta que Félix, na verdade, era um homem muito cruel e injusto com o próprio povo judeu. Mas, nesse momento, os religiosos e esse advogado
ignoraram este fato e começaram a elogiar, a bajular Félix. Tértulo falando, acusou Paulo de muitas coisas. E ele foi muito grave nessa acusação, dizendo que Paulo era uma praga, dizendo que ele fazia confusão entre os judeus no mundo todo. Ele diz também que ele profanou o templo. E entre outras acusações, ele fala muito mal do apóstolo Paulo perante a autoridade romana Félix. O governador então acenou para Paulo, informando que era a hora dele falar. E Paulo começa a sua defesa. Ele diz: esses cidadãos viram o que eu fiz. Eu não fiz nada disso. Eu sou inocente. Nem eles podem falar o que eu fiz, porque eu compareci perante o tribunal deles, o Sinédrio, e lá eles não me condenaram. E nem trouxeram testemunhas das coisas que eles estão me acusando. Portanto, eles me acusam sem provas. Paulo, nesse momento, testemunha, então, perante os judeus e os gentios ao mesmo tempo, e ele começa a falar do seu ministério e do motivo pelo qual ele foi preso. No versículo 14 de Atos 24, a gente vê que o cristianismo à época era chamado de O Caminho. E esse pessoal de O Caminho era os cristãos, o cristianismo. E os judeus chamavam de seita. E Paulo, então, começa a falar do caminho. Eu quero fazer aqui um parênteses. Moisés também clamou a Deus para mostrar o caminho, que possivelmente Moisés acreditava que já ia começar o reino de Deus na terra naquele momento, né? E em Êxodo 33, 12 e 13, Moisés pede para Deus mostrar para ele o caminho. E é importante este artigo, não é um caminho, é o único caminho. O único caminho é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um caminho de tantos outros que possam existir. Apenas um caminho. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo, a Deus Pai. Ninguém chega sem antes passar pela cruz, crer na cruz de Cristo, né? E Moisés já queria conhecer o caminho. E aqui Paulo fala, né, que ele serve ao Deus de nossos pais e está tudo escrito na lei e nos profetas. E ele tem esperança em Deus que vai haver a ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos. Os justos são aqueles que são ressuscitados com Cristo e em Cristo, que são perdoados pela graça maravilhosa do Senhor Jesus, que crê no nome de Jesus. Agora, os injustos são aqueles que não foram justificados pelo perdão do sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi derramado na cruz, que foi morto e ao terceiro dia ressuscitou. Então, Paulo começa a falar da ressurreição. Sobre a ressurreição, queridos, ressurreição é muito importante. A ressurreição é sobre o reino de Deus. A ressurreição é o evento transicional, é a transição da nossa
parte terrena de carne e o novo corpo que nós vamos receber após a ressurreição. E a palavra do Senhor nos ensina que existe sim a ressurreição. Para quem acha que a vida da gente é só esse tempo na terra, enquanto a gente vive em carne e osso, e depois da morte vira pó, muitas pessoas pensam que acaba aí, mas a palavra de Deus diz que não. A palavra de Deus diz que nós, além da carne e do osso, nós temos o corpo, carne, né? E além disso, a alma e o espírito. Então, o que morre é essa parte da carne, essa parte humana, mas após a morte haverá a ressurreição. E Paulo, ele insiste em explicar. Você vai ver, você que tem uma leitura atenta, que presta atenção, você vai ver como Paulo insiste em falar. Vai haver sim a ressurreição, mas nem todo mundo vai para o céu. Vai ter aquele que vai ressuscitar, mas vai para o inferno. Daniel já falava, Daniel 12, no Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus também explicou. E Paulo, então, como foi chamado pelo Senhor Jesus e ele recebeu instrução do próprio Mestre, o Filho de Deus, acerca das coisas que irão acontecer. Então, ele que já conhecia a Escritura, então agora ele tem a revelação e a explicação do próprio Filho de Deus. E ele, mais uma vez, fala: haverá a ressurreição. Porém, os justos para a vida eterna e os injustos para a morte eterna. E Paulo fala: porque eu tenho essa esperança na ressurreição, eu procuro sempre ter uma consciência sem ofensa. E ele fala: primeiro, a minha consciência tem que ser sem ofensa para com Deus. E depois ele fala também, ele cita a consciência sem ofensa para com o próximo, para com os homens. E ele fala: por esse motivo, porque eu quero essa ressurreição, eu tenho esperança, eu quero fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Lembrando, como você já sabe, não são pelas obras que nós somos salvos, mas aquele que é salvo quer fazer a vontade de Deus. E por todas as nossas obras, nós vamos prestar conta perante Deus. E você vê que Paulo insiste em pregar isto, mas também não só prega para os outros, ele quer viver isto. E ele tenta passar, então, nessa defesa, este compromisso que ele tem com Deus e com o próximo, por causa da esperança da ressurreição. Ele quer sempre, note aí essa palavra sempre, continuamente, ter uma consciência sem ofensa. Paulo conta que durante toda a sua vida, todos os anos da sua vida, ele comparece a Jerusalém. Ele angaria fundos, quem sabe para ação social, ele faz as suas ofertas. E ele diz em sua defesa que ele foi achado no templo fazendo isso, santificado, quer dizer, separado, fazendo coisas boas, fazendo o que ele sempre fazia durante muitos anos. E aí, ele se dirigia a Félix dizendo: será que esses que disseram que me viram fazendo alvoroço no templo não deveriam estar aqui presentes, dando o seu testemunho? Mas esses acusadores que disseram que me viram lá fazendo alvoroço não estão aqui para testemunhar. E isto foi um argumento
muito forte. Aí o governador Félix procrastinou, adiou mais uma vez esta audiência. Ele falou: eu vou me informar melhor com Lísias e depois, então, eu vou tomar conhecimento dessas coisas, desses acontecimentos. E ele chamou, então, o centurião e mandou prender Paulo, mas com brandura. Ele poderia receber visitas, receber presentes, objetos pessoais que ele necessitasse. Iria ser uma prisão mais branda. Félix era casado com Drusila, que era judia. Então, o casal, após alguns dias, ouviu Paulo. Félix queria ouvi-lo e, de certo, este assunto causou interesse à sua esposa e o casal chamou Paulo para uma audiência. E Paulo, então, testemunhou sobre a sua fé em Jesus Cristo, o Messias verdadeiro, Yeshua, o Filho de Deus. E o assunto da audiência era uma pregação, claro, um testemunho acerca de Jesus. E Paulo falava a Félix, a autoridade ali da terra. Ele falava de justiça. Sabe-se, como eu já comentei, que Félix era cruel e injusto. E Paulo fala justamente de justiça, de equilíbrio, e ele fala também do juízo vindouro. Mais uma vez, Paulo, ousado, ele fala, olha, ao juízo na terra, mas haverá lá na frente um julgamento que todos vão comparecer perante o tribunal deste Jesus que eu estou pregando e falando, porque este Jesus é rei, é juiz. De certo, essas palavras foram as que Paulo usava ou outras, mas o fato é que Félix entendeu. Por que eu sei isso? Porque ele ficou, diz aqui o versículo 25, morrendo de medo. Ficou apavorado. E ele falou: vai, Paulo, pode ir. Outra hora eu te chamo. Nem quis ouvir mais nada. Mas, ao mesmo tempo, Félix estava enrolando porque ele queria tirar de Paulo dinheiro, suborno, propina, receber algum dinheiro para soltá-lo. Logicamente, Paulo não iria aceitar esta proposta indecente, entendia, claro, o que estava acontecendo, mas Félix ficava enrolando, adiando, para ver se Paulo pagava propina. Mas Paulo não cedeu esta tentação. Paulo estava em primeiro lugar preocupado, como ele mesmo falou, em ter a sua consciência limpa para com o Senhor Deus e para com o próximo. Ele não estava tão preocupado com a sua liberdade, a sua vida pessoal, mas em fazer a vontade de Deus, porque o foco era o quê? Como ele falou, a ressurreição, a consciência sem ofensa, a fé em Jesus Cristo, fazer a vontade de Deus, cumprir o seu chamado, atender aquele que é o general dos generais, o Senhor dos senhores, que agora ele conheceu, o Senhor Jesus. Aí demorou tanto, 2 anos, fala aqui, nessa enrolação, que até saiu esse tribuno Félix, foi substituído por uma outra pessoa, um outro romano, que se chama Festo.
E Pôncio Festo, ao que se sabe, era uma pessoa mais criteriosa, mais justa, e começou então a ver o que ele tinha para fazer, e ele então se deparou com este caso do apóstolo Paulo. Então a gente vai ver a semana que vem o desenrolar desta situação da troca das autoridades. Sai Félix, entra Festo. Pense nestas coisas. Agora é a hora de decidir. Félix, ele adiou uma decisão, se negou a decidir. Político que era, não quis soltar Paulo para agradar, ser político, agradar os judeus. Mas Paulo continuava ali, com a sua fé em Cristo intacta. Pense nessas coisas. Até a semana que vem. Deus te abençoe. Muita paz.